Queridos irmãos, boa noite. Queridos colegas, amigos da querida casa Eulália Nogueira. Estamos aqui reunidos mais uma noite para a leitura do Evangelho e também para um estudo rápido nesta caminhada terrena. Pedimos licença e que Deus, assim como seus espíritos amigos iluminados, nos acompanhe nessa leitura, ajudando a esclarecer o que ainda não sabemos e que nos ilumine ainda mais o coração e a mente, abrindo a mente para que entre bálsamos de paz, de conforto, que estamos precisando neste momento tão difícil que está sendo a vida terrena, a vida neste globo terrestre. Então, amigos, convido vocês para este evangelho, que não é nem um pouquinho muito fácil, porque deixa a nossa cabeça muito a pensar. Então, vamos lá. Vamos seguir. Anteontem e ontem foi lido Ressurreição e Reencarnação. Os itens 4, 5, 6. E hoje tocou para mim o número 7. Mas eu quero retornar ao que foi dito no 6, que é um gancho para o 7. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E instituiu, acrescentando: vocês não devem se admirar quando eu digo que é preciso nascer de novo. Deixamos em branco e pensando. Item 7. Estas palavras: se um homem não nascer da água e do espírito, foram interpretadas no sentido de regeneração do homem pela água do batismo. O texto primitivo trazia simplesmente não renascer da água e do espírito, ao passo que em algumas traduções a expressão do espírito foi substituída por do Espírito Santo, o que não corresponde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto importante foi observado nas primeiras traduções dos evangelhos que foram feitas para o francês. E essa observação, feita por Allan Kardec, pode-se acrescentar que as modernas traduções já restituíram o texto primitivo, oprimindo somente Espírito em vez de Espírito Santo. Nota a tradução de Westerwald. Esta está conforme o texto primitivo e diz: não renascer da água e do espírito. A tradução de Saci diz: não renascer da água e do Espírito Santo. A de Lamai: não renascer da água e do Espírito Santo. Item 8. Para se compreender o verdadeiro sentido destas palavras, é preciso entender o significado da palavra água, que foi empregada por Jesus com seu sentido diferente do que lhe é próprio. O conhecimento dos antigos sobre as ciências físicas
era muito precário. Eles acreditavam que a terra tinha saído das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto de todas as coisas. Tanto é assim que, na Gênese, o primeiro livro do Antigo Testamento, está escrito: o Espírito de Deus era lavado sobre as águas. Flutuava sempre à superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que a terra apareça. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água, pássaros que voem sobre a terra debaixo do firmamento. Segundo essa crença, a água tinha se tornado o símbolo da natureza material. Como o espírito era o símbolo da natureza inteligente, então as palavras: se o homem não renascer da água e do espírito, ou não renascer em água e em espírito, significam: se o homem não renascer com o seu corpo e sua alma. É com este sentido que a palavra de Jesus foram comprometidas naqueles tempos. A mesma interpretação é confirmada por outras palavras do Mestre. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito é espírito. Nesta passagem, Jesus não só distingue o corpo do espírito, como esclarece a origem de cada um. O que nasceu da carne é carne, indica claramente que só o corpo que procede do corpo é o que o espírito é independente dele, pois somente Deus pode criar o espírito. Somente Deus pode criar o espírito. O espírito sopra onde quer e pode-se ouvir a sua voz, mas não sabemos onde ele está, nem para onde ele vai. Esta palavra de Jesus, pode ser interpretada de uma das maneiras. A primeira, como sendo o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou ser onipresente, está em toda parte, mas não podemos localizá-lo. A segunda, como sendo o espírito do homem que, ao reencarnar, esquece suas existências anteriores, que não sabe quem são, quem foi, o que virá a ser, pois o futuro poderá e dependerá do seu livre-arbítrio. Se o espírito fosse criado ao mesmo tempo em que o corpo, saberíamos de onde ele veio, uma vez que conheceríamos o seu começo. Assim como qualquer uma das duas interpretações, essa passagem é a confirmação do princípio da pré-existência da alma. Por consequência, a confirmação de que o espírito vive muitas existências. Item 10. Acontece que, desde o tempo de João Batista até o presente,
o reino dos céus é desrespeitado e tomado pela violência. E também são os violentos que o rebatem. E sim, profetizam todos os profetas e também a lei. E se querem entender o que eu digo, João Batista é o Elias, que já veio. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus, capítulo 11, versículo 12 a 15. Queridos irmãos e caros irmãos, eu acredito que não tenho muito o que acrescentar nisso aí. Gostaria de estarmos todos em conjunto, debatendo. Mas uma coisa que me ficou, já foi bem longo, e uma coisa que ficou bem claro: ninguém ressuscita, e sim reencarna. João Batista era o espírito de João Elias encarnado. E assim como nós temos várias encarnações, sem lembrarmos, no momento que nascemos, esquecemos tudo, ele também. Então, é por este momento do esquecimento entra o livre-arbítrio das nossas escolhas. Tudo aquilo que às vezes a gente confirmou e fez todo um planejamento, com todo o carinho, com todo o estudo, com todo o afeto. Nem sempre a gente consegue, mas como somos seres imperfeitos à procura da perfeição, cá estamos, jamais desistindo de tentar acertar sempre. Bom, uma boa noite a todos, que fiquem iluminados e na graça de Deus Pai Todo-Poderoso. Aproveito o momento para fazer uma varredura na nossa casa, uma limpeza, tirando todos os miasmas, todas as coisas menos boas que aqui se encontram. Que impere sempre a paciência, a harmonia, a paz. E que Deus, na sua infinita misericórdia, cubra todos os nossos irmãos com fluidos salutares, de muita saúde, de muita fé, para podermos ajudar e nos ajudar. Temos o que enfrentar, mas sabemos que nada na vida é por acaso e tudo tem um porquê. Estamos nesta terra, estamos no Alegrete e temos um porquê de estarmos aqui. Então vamos seguir em frente, tocando o nosso barco, tocando a nossa vida e de mãos dadas, como até aqui viemos. Peço também que todas as águas que estão em cima das mesas, que estão nas jarras, que estão nas geladeiras, e em todos os lugares que os irmãos deixaram, que, se for do merecimento, coloque
o remedinho necessário para cada um de nós e daquele que for tomar. Agradeço a Deus por ter me dado a noite de hoje, com muita gratidão no coração e agradecendo a vida que Ele me deu. Fiquem com Deus e que assim seja.